Boa noite a todos. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 11 e vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Evangelho de João, capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo de número 11, leitura de forma responsiva. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Sob numerosa multidão dos judeus que estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, diante, ó Pai, dos cânticos, da oração que ofertamos a Ti. E cada um deles, ó Pai, tem nos chamado, tem nos convocado, Deus, a uma entrega total das nossas vidas a Ti. Nós professamos com os nossos próprios lábios de que nós somos Teu, de que tudo que nós somos, tudo que temos, tudo que fazemos, ó Pai, é Teu. Confessamos que nós nos rendemos a Ti. Confessamos que damos a Ti toda a nossa vida de forma integral, ó Pai. São confissões, ó Pai, de lábios que Te adoram. Contudo, Deus, nós carecemos da habilitação, da capacitação do Teu Espírito para que possamos honrar, ó Deus, o que acabamos de confessar a Ti. Derrama a Tua graça sobre nós nesta noite, e venha, ó Pai, ao nosso coração e nos conscientize do Teu valor, do valor de Jesus Cristo para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, o real entendimento da Tua grandeza,
da tua glória, da tua majestade, para que verdadeiramente cada um de nós possa se render aos teus pés, ó Pai. Nós te imploramos, nós te suplicamos e te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, nós vamos nos concentrar basicamente no versículo de número 3 desse texto, que diz que então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Diante de todo esse texto, com base nesse versículo, nós desafiamos a igreja a pensar juntamente conosco sobre: viva a plenitude de sua vida para Jesus Cristo. Gaste toda a sua vida, invista toda a sua vida, viva ela de forma plena para Jesus Cristo. O que nós temos que pensar, irmãos, se Jesus, lembram da parábola do tesouro num campo? Se Jesus é verdadeiramente o tesouro que se encontra naquele campo, naquele terreno, então nós deveríamos vender tudo o que temos, deveríamos abrir mão de tudo o que temos para comprar aquele campo onde está o maior tesouro. Se de fato Jesus é digno de que você de fato dedique a Ele toda a sua vida, então nós temos que honrar o que nós acabamos de confessar com os nossos próprios lábios. Quando nós olhamos para a vida de Maria, a pergunta que nós devemos fazer, ou fazer a cada um de nós mesmos: por que você faz o que faz para Cristo? Por que você faz o que você faz para Cristo? Algumas pessoas servem a Cristo e fazem para Cristo pela satisfação do resultado, se gloriam com o resultado. É muito bom colher os frutos, é muito bom ver uma igreja crescendo, é muito bom ver o trabalho da sociedade interna crescendo, progredindo. E as pessoas trabalham por causa do resultado. O resultado visto pelos demais nos traz satisfação, nos traz prazer, nos traz glória. E outras pessoas servem a Jesus para ajudar outras pessoas, para socorrer outras pessoas, para ser bom para outras pessoas. Mas a pergunta é: por que você faz o que faz para Cristo? Qual é o real motivo de você entregar a sua vida plenamente a Cristo? Quem sabe essas palavrinhas, tão poucas palavras, porque Ele é digno de tudo. A real motivação de fazer, de trabalhar, de consagrar a nossa vida plenamente a Cristo, de viver a nossa vida, de gastar toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos para Jesus, é porque Ele é digno. E eu confesso, irmãos, que eu fiquei a tarde toda pensando como que eu explicaria essa questão da dignidade. E eu confesso para vocês que eu não achei. Eu não consegui achar uma coisa que eu pudesse assim: você consegue entender o que é dignidade? Você consegue mensurar o que é a dignidade de Jesus Cristo?
de modo que você coloque toda a sua vida aos pés dele, de que você gaste toda a sua mente, toda a sua energia, todo o seu coração, todo o seu pensar, todo o seu falar, todas as suas ações, todos os seus bens materiais, tudo aquilo que você possui, seus filhos, sua família, você possa gastar tudo para Ele, investir nele, no reino dele, na obra dele, pensando na glória dele. Você estuda focando Cristo, você se forma para a glória de Cristo, você se torna um profissional para a glória de Cristo, você trabalha para a glória de Cristo, você se casa para a glória de Cristo, você educa filhos para a glória de Cristo, você honra esposa ou esposa para a glória de Cristo, porque Ele é digno. Como é que nós conseguimos entender o que é dignidade? Ele é digno de que você faça assim, de que você viva assim, de que você gaste toda a sua vida, de que você gaste tudo que tem, tudo que é, tudo que você possui, que você gaste a sua vida treinando a sua família para Ele, porque Ele é digno. E eu não consegui. Se alguém conseguir, pode me explicar lá fora depois, será muito bem-vindo. O que é dignidade? O que é uma pessoa ser digna de que a gente faça tudo isso para Ele? Viva para Ele, exista para Ele, respire para Ele, faça tudo para Ele. Uma vida vivida para Jesus não é uma vida desperdiçada, mas uma vida vivida para si mesma, ela é plenamente desperdiçada. Existir, meramente existir, viver, meramente vivendo, casar, ter filhos, progredir, ter sucesso, ter fama, conseguir as coisas dessa vida meramente, é desperdiçar a vida. Porque a vida ela não é desperdiçada, ela só não é desperdiçada quando ela é vivida para Jesus. Não para nós mesmos, e não apenas em si mesmo. Então eu levanto o primeiro ponto para nós aqui, irmãos. Viva por causa de Jesus. Não desperdice a sua vida. Você hoje tem sucesso? Você hoje é bem-sucedido, bem formado? Você hoje tem tranquilidade, tem estabilidade, tem uma vida cômoda, confortável, segura? Mas você não vive por causa de Jesus? Tudo isso é um desperdício. Viva por causa de Jesus. Não desperdice a sua vida. E aqui eu quero levantar 4 pontos, irmãos, para a gente pensar dentro desse primeiro ponto. Quanto custa uma vida consagrada plenamente a Cristo? O quanto nos custa consagrar a nossa vida plenamente a Cristo? Segundo ponto, uma consagração plena, ela é movida por amor e gratidão pessoal a Jesus Cristo. Nós só teremos uma vida consagrada plenamente a Cristo se formos movidos por amor, por uma gratidão pessoal a Cristo. Terceiro, essa consagração plena, ela resulta de um conhecimento pessoal, relacional com uma pessoa de Jesus. Se você não é uma pessoa que se relaciona pessoalmente com Cristo, diariamente, constantemente, com Cristo, você não consagrará a sua vida plenamente. E em quarto lugar, essa consagração plena, ela resulta em ação, em atitude. Nós agimos, nós fazemos, nós tomamos atitude, nós nos comprometemos, nós mostramos, nós damos testemunho. Então vamos lá para o primeiro ponto. Vida vivida por causa de Jesus. Quanto custa essa consagração? Primeiramente, ela custa financeiramente. Ela requer o nosso investimento financeiro.
Ela quer que nós tenhamos disponibilidade, amor, liberalidade para meter a mão no bolso, para envolver com a obra de Deus, para gastar tudo que Ele tem nos dado na sua obra. Olhe para o caso de Maria. Versículo 3, o que Maria faz? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quem é que faz a avaliação desse perfume? O próprio Judas, o tesoureiro do colegiado apostólico. Ele diz assim: isto custa 300 denários. Isso poderia ser dado aos pobres. Poderia ter vendido, porque isso é uma especiaria, um perfume muito caro, né? Das montanhas do Himalaia, lá do norte ou nordeste da Índia. Era custoso, era muito caro. 300 denários, isso implica, irmãos, 300 dias de trabalho. E sabe que lá o valor, né, de um dia de salário, e eu calculei isso por um dia de trabalho de um pedreiro, razoavelmente ganhando R$150 por dia. Sabe quanto custaria esse perfume? R$45 mil. Se ele ganhasse R$150 por dia, por um dia de trabalho. E aí nós percebemos, a maioria de nós, né, talvez pegasse todo esse benefício, todo esse bem material, vendesse e desse o quê? O dízimo, né? E nos sentiríamos honrados, orgulhosos, né? Vendi a minha propriedade e dei o dízimo ao Senhor. Mas Maria consagrou tudo, toda a sua questão financeira é aplicada aqui. Então nós observamos que ela não tem dificuldade, enquanto muitos de nós simplesmente venderia, separaria o dízimo e entregaria aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas Maria deu tudo. Por que Maria dá tudo? Porque ela sabia que valia a pena. Ela sabia que ele era digno. Nós vamos ver isso aqui. Ela sabia quem é que estava ali. Ela adentra aquele local, né, e se coloca diante dele, se prostra diante dele e vai então, né, ungí-lo. Porque ela diz assim: vale a pena gastar tudo que eu tenho por causa desse Jesus. Então uma pergunta é: quanto te custa a sua devoção a Cristo, a sua consagração a Cristo? Tem lhe custado alguma coisa? Ou você tem simplesmente dado a Ele da sobra, a sobra do seu tempo, a sobra da sua inteligência, a sobra do seu corpo, a sobra da sua condição física, a sobra da sua condição mental e a sobra da sua condição financeira? Ou você é alguém que olha para Jesus e diz assim: me custa, e quanto mais me custa, mais eu tenho o entendimento de que Ele é digno. Quanto mais esforço, quanto mais dedicação, quanto mais me custa a própria alma, eu entendo a dignidade dEle, o valor dEle, porque isso é claro, irmãos. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós ofertamos, é resultado do entendimento que nós temos do valor dEle. Quanto mais nós entendemos o seu valor, a sua grandeza, a sua dignidade, mais nós temos disponibilidade para oferecer, para consagrar e para entregar. Então a nossa vida é a expressão de quanto nós reconhecemos Ele, do quanto nós valorizamos Ele. Isso que você vive, isso que você faz, dá evidências ao mundo do quanto Ele significa para você. As pessoas não conseguem abrir mão do lazer, do prazer de alguma coisa que nos são lícitas. Às vezes agarramos a nossa vida naquilo que nos é lícito e não abrimos mão por causa de Jesus, porque nos custa alguma coisa. Mas Maria deu tudo que tinha, o perfume mais caro, o nardo mais puro, mais caríssimo, e derramou tudo aos pés de Jesus. Ungiu os seus pés e enxugou com seus próprios cabelos. Um dos comentaristas desse texto, ele diz assim: olha, se outras pessoas olharem para você
como você gasta o seu dinheiro, como você investe o seu dinheiro. Essas pessoas concluiriam que você ama Jesus mais do que tudo na sua vida. Quando as pessoas olham para a sua vida e para a minha vida e percebem como que nós gastamos o que Deus tem nos dado, como que nós estamos investindo o que Deus tem nos dado, essas pessoas chegariam a uma conclusão: ele ama Cristo mais do que tudo na vida. Não, nós estamos criando a nossa estabilidade, irmãos. Com os recursos que Deus tem nos dado, nós estamos criando a nossa estabilidade, a nossa estrutura, né? O nosso conforto, o conforto dos nossos filhos, o conforto dos nossos netos. Como se Deus não fosse cuidar deles. Viva por causa de Jesus. Isso pode custar a sua vida social. Como que você vive a sua vida? Você vive a vida de forma que as pessoas percebem que você ama mais a Jesus do que o seu próprio orgulho, do que a sua própria, o seu status na sociedade, a sua posição na sociedade? Porque olhe para o texto aí de Maria. Quando ela derrama esse perfume aos pés de Jesus, o versículo 3 diz assim, olha: ela derramou esse nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com o quê? Com os seus cabelos. Maria não usou uma toalha, ela enxugou os pés de Jesus com seu próprio cabelo. Ela estava tão envolvida na sua devoção, na sua consagração, que ela não estava preocupada, porque ela era judia. Ela não poderia descobrir o cabelo dela e usar o seu cabelo como toalha. Ela seria taxada, ela poderia ser levada a uma disciplina, uma correção e quem sabe até a própria morte. Mas ela não estava se preocupando com o que as pessoas pensavam, o que as pessoas poderiam causar a ela, como poderia atingir a ela. Ela estava simplesmente preocupada com o que Jesus pensava da sua vida, da sua posição social diante da sociedade. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito como que a sociedade pensa a meu respeito, a seu respeito, e nos esquecemos de pensar como Cristo pensa sobre nós. O que ele pensa de nós quando nós o cultuamos? Quando nós dizemos para as pessoas que somos crentes, o que é que Jesus pensa sobre mim, pensa sobre você? O que Jesus pensa sobre você enquanto vizinho, enquanto patrão, enquanto empregado, enquanto pai, enquanto filho, enquanto namorado, enquanto estudante, enquanto professor? Mas Maria não está preocupada. Ela simplesmente descobre os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus Cristo. Talvez colocando a sua própria vida em jogo, sendo retalhada pela sociedade judaica, quem sabe pelo machismo judaico, não é? A mulher não pode, mas ela não mediu as consequências, porque provavelmente lá no coração de Maria ardia uma convicção: Jesus é digno até mesmo da minha própria morte. É o valor que ela tinha pela pessoa de Jesus. Quanto custa? Custa financeiramente, custa a sua vida social e pode custar algumas críticas e alguns rótulos para a sua vida. Você pode ser criticado, você pode ser taxado por causa da sua consagração, você pode ser chamado de bobo porque você mete a mão no bolso e dá com sobra para a obra do Senhor. Você pode ouvir nos corredores da própria igreja que você é bobo porque você dá tudo e isso banca o conforto do pastor. Isso faz com que o pastor troque de carro. Você pode ouvir muitas coisas. Você pode ouvir no meio das amizades, no meio da vizinhança: você é bobo, você banca pastor, o pastor tem vida boa e você tem sustentado ele, você tem dado do que você trabalha, do seu suor, e você luta para ter o que você tem. Não é isso que Judas está falando? Para que essa mulher está fazendo isso? Por que essa mulher está desperdiçando toda essa riqueza? Vamos vender isso e dar aos pobres. E não foi só Judas.
Os demais discípulos também falaram. É só você olhar nos outros evangelhos e você vai perceber que eles falaram a mesma coisa. Mas o texto diz, por que Judas falou isso? Ele estava preocupado com os pobres? Não, o texto diz, ele era ladrão. Ele surrupiava, a tesouraria do colegiado apostólico. Ele queria pegar um pouco mais. Então a sua vida consagrada, a sua vida dedicada à obra, você investe na obra, você vive pela obra, você pensa no valor de Cristo, na sublimidade de Cristo, na honra de Cristo, quando você sustenta a obra com fidelidade, com integridade. Mas você pode ser taxado, e isto pode custar a você rótulos: bobo, palhaço, burro, não tem inteligência, trabalha, olha o conforto da igreja, olha os ares de ar-condicionado que tem na igreja, olha a estrutura da igreja, olha o piso da igreja, granito, isso tudo é soberba, e você pode ouvir essas coisas, porque você decidiu consagrar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui ao reino de Deus. E o próprio Jesus pergunta assim: ô louco, por que você está juntando esses celeiros aí? Por que você está fazendo essa riqueza para você? Hoje mesmo pedirão conta da tua alma. Você é louco. Pode lhe custar então, financeiramente, pode custar a sua vida social, pode custar algumas críticas, alguns rótulos para a sua vida. A devoção a Cristo envolve um custo pessoal. Nós não podemos ter medo, irmãos. Nós precisamos chegar a isso que eu estou dizendo. Eu ainda não consegui compreender na minha mente, isso não atingiu ainda, para que eu consiga explicar, de chegar assim: a minha devoção a Cristo envolve um custo pessoal, porque Ele é digno, não me importa o quanto me custa, Ele é digno, e eu preciso entender isso, e eu preciso chegar a uma maturidade de vida, que eu entenda isso, o valor desse Cristo para a minha vida. Ele é muito mais do que minha mãe, do que minha esposa, do que meus filhos, do que meus netos, e eu preciso chegar a essa maturidade, e eu ainda não consegui, e você também precisa. Nós precisamos entender o valor, a dignidade desse Cristo. Segundo ponto diz assim: a consagração plena é movida por amor e gratidão pessoal. Versículo 15. O texto diz assim: porque se não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos seus pobres? Ou não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamar, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui, irmãos, implica o quanto nós de fato amamos a Cristo e o quanto nós somos gratos a Cristo. Se você perguntar assim, qual era a gratidão de Maria para com Cristo? Por que Maria deveria ser grata a Cristo? Jesus, se o Senhor estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o seu irmão não está morto, ele dorme. E ele ressuscitou Lázaro. Será que existia gratidão no coração de Maria? Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos até mesmo com esse ato, miraculoso de Deus de ressuscitar alguém. Mas quanto você daria da sua vida para ver o seu filho servindo a Cristo aqui na igreja? Agora você que está aqui, o quanto você é grato por ter o seu filho aqui dentro da igreja? O quanto você é grato porque você está aqui na igreja? Por que você não está no mundo? O quanto você é grato a Deus porque você está aqui e você não é um mandarilho.
Qual é a demonstração da gratidão? Nasci num lar evangélico, vivi num lar evangélico, cresci num lar evangélico, estou aqui, sirvo ao Senhor, porque decidi. E não conseguimos encontrar gratidão. Não conseguimos encontrar amor. O amor a Cristo deve ser o motivo pelo qual nós vivemos para Ele e consagramos nossa vida inteiramente a Ele. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 a 15, ele diz assim: sou grato para com aquele que me chamou, me escolheu. E ele diz: eu era insolente, eu era blasfemo, eu blasfemava contra Deus, eu gritava contra Deus, eu me opunha a Deus, porque eu era ignorante. Mas eu sou grato a esse Deus porque Ele decidiu manifestar a sua misericórdia a mim. E mais do que isso, Ele decidiu revelar o seu Filho em mim. E através de mim, e através da minha pessoa, outras pessoas compreendem quem é Jesus. E eu sou grato a esse Deus que me considerou fiel para esse ministério. Pergunte a você se você é grato porque você é salvo, porque você entende a fé salvadora, porque você é um convertido, um regenerado, que ama esse Jesus. Pergunte se você é grato, se você agradece por ter uma esposa crente, um marido crente, comprometido com o Senhor. Quantas vezes você orou noite e dia pela conversão do seu marido, e hoje você vê ele aqui rendido aos pés do Senhor, quem sabe a sua esposa, quem sabe o seu filho. Mas há gratidão. Há amor por esse Cristo que tem feito isso por você, pela sua família. O Senhor está olhando o coração de Maria. Eles estão: não, dê isso aos pobres, vamos socorrer os necessitados, vamos acudir os pobres. Jesus diz assim: espere aí, deixe Maria, ela está fazendo a melhor parte. Ela está me sendo grata, ela está demonstrando o amor dela por mim, e ela sabe que eu amo. Nós precisamos entender isso. O Senhor está satisfeito com a forma que você tem amado a Ele. O Senhor está satisfeito com a forma que você é grato a Ele. O Senhor consegue sondar o seu coração e o meu. Deus conhece a nossa murmuração íntima. Deus conhece a nossa reclamação íntima. Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração, como diz o Salmo 119. Sonda-me, ó Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma coisa que me contamina diante de Ti. E você precisa entender que Ele sonda. E Ele conhece o seu coração e sabe se você o ama e se você é grato a Ele por todas as coisas que Ele tem feito por você, pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Terceiro ponto, irmãos. A consagração plena resulta do conhecimento pessoal de Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença, irmãos. Se você conhece Jesus Cristo pessoalmente. Nós falamos isso hoje pela manhã. Eu não estou perguntando se você conhece sobre a teologia de Cristo, se você conhece as duas naturezas de Cristo, se você sabe que Ele é o Verbo encarnado, se você sabe que Ele é o próprio Deus. O que nós estamos dizendo aqui que é uma relação, um conhecimento pessoal, de um relacionamento pessoal, de intimidade, de alguém que anda com Cristo, de alguém que conhece Jesus. Veja o versículo 7. Jesus diz assim: entretanto disse, deixa que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Alguns comentaristas dizem assim: quando Maria se colocou aos pés de Jesus Cristo, ela foi movida por Deus ao entendimento de que Ele seria crucificado, que ela estava entendendo as palavras de Jesus, que Ele seria embalsamado para a sua morte. Outros dizem que Deus, de uma forma graciosa, colocou isso no coração de Maria para que ela entendesse e para que ela estivesse ungindo Jesus e preparando Ele para a morte.
Outros dizem que ela fez involuntariamente, sem saber, mas estava ali adorando e cultuando esse Cristo, né, preparando, ungindo ele para que ele fosse caminhando para a morte. Mas alguns comentaristas dizem que Maria sabia ali muito mais do que muitos apóstolos entendiam e sabiam sobre Cristo. Que ela era alguém que de fato conhecia Cristo. Por quê? No primeiro momento, lembra quando está Maria e Marta, e está ali aquela confusão toda, Marta está lá questionando por que Maria não ajuda, por que Marta trabalha demais, e Maria está onde? Aos pés de Jesus, aprendendo, sendo doutrinada na educação cristã, sendo doutrinada em teologia, entendendo. Ele diz assim lá no capítulo 11, olha, se você de fato crê em mim, você sabe que ainda que você morra, você viverá, Maria. Você sabe que eu ressuscitarei Lázaro. Eu sei que o Senhor ressuscitará ele no último dia, Senhor. Ela está falando de escatologia, ela está falando de uma ressurreição final, e Jesus chama a atenção dela, não, eu posso ressuscitá-la agora. Eu vou colocá-la de pé para a glória do Senhor, e ela está sendo treinada e está sendo moldada. Mas em segundo momento ela está ali ouvindo, né, Jesus dizendo, diante da morte do seu irmão, ela está chorando, se o Senhor estiver aqui, Jesus, ele não teria morrido, ele é meu irmão, eu amo. Então há um momento de aprendizado, há um momento de sofrimento, há um momento de ser lapidada no próprio sofrimento. E agora nós encontramos ela num terceiro momento. Onde é que está Maria? Aos pés de Jesus, ungindo, agradecendo, louvando, tributando a Ele honra e glória por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. É certo que essa mulher tem uma relação pessoal com Jesus. É certo que essa mulher sabia quem era Jesus. Ele não era meramente o Verbo encarnado, Ele é o próprio Deus encarnado. Ela sabia que ela estava diante da divindade única, de um único Deus vivo, soberano, que tem o controle soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder de tirar a vida, Ele tem o poder de ressuscitar, e ela contemplou isso com seus próprios olhos. É uma relação pessoal, e você passa por sofrimento, você passa por vitórias, você tem o pão de cada dia, você recebe a bolsa da escola Tiradentes ou do São Francisco, e você vê a mão de Deus cuidando e assistindo, e você precisa ter uma relação pessoal com Ele. Você precisa saber que Ele nunca te desampara, Ele nunca te abandona, porque Ele é um Deus de pacto, de aliança. Você precisa aprender a andar com Cristo, e essa consagração plena, ela vem desse conhecimento relacional, pessoal com Cristo. Você não amará o Senhor como deveria, a menos que você passe muito tempo aos seus pés. Não adianta, irmãos, não adianta. Olha, você não vai progredir na sua consagração plena. Você não chegará ao ponto de entregar o seu corpo, a sua alma, a sua mente, seus bens materiais, seu carro, sua casa, seus filhos, sua esposa, tudo que você tem a Jesus, se você não passa tempo aos pés dele, conhecendo e se relacionando com ele. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 a 16. Veja o que é passar aos pés de Jesus, se quedar aos pés de Jesus, e andar com Jesus, e caminhar com Jesus, e conhecê-lo, para que você verdadeiramente tenha uma consagração plena da sua vida. O texto diz assim, olha, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça para socorro em ocasião oportuna. Veja o que isso significa, o que é passar tempo aos pés de Jesus, se relacionar com Ele, de fato viver na dependência dEle, de se consagrar inteiramente a Ele. Troque aí no versículo 15 o não, vamos tirar o não do texto e vamos ler assim, ó, porque nós temos um sumo sacerdote
para compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está dizendo assim, quando é que nós vamos amadurecer? Quando que nós vamos entender que nós teremos fraquezas, que nós vamos falhar, que nós vamos chorar, que nós vamos nos entristecer, que nós sentiremos dores, que nós teremos perdas, lágrimas serão derramadas noite e dia dos nossos olhos, nós teremos corações dilacerados, mas o texto está dizendo assim, você tem um sumo sacerdote que compadece da sua fraqueza, ele caminha com você na sua fraqueza, ele entra no vale da sombra da morte com você. Você precisa se relacionar com Ele, você precisa vê-lo com os olhos da fé, você precisa entender que Ele habita em você, que Ele está ao seu lado, que Ele anda com você 24 horas por dia e Ele se compadece com cada uma das suas necessidades e fraquezas. E Ele diz mais, por quê? Porque Ele foi tentado em todas as coisas à sua semelhança, Ele só não pecou como você, mas o texto está dizendo assim, Jesus experimentou a dor que você experimenta, Jesus teve perdas, Ele chorou quando viu Lázaro morto, Ele entristeceu ao ver as lágrimas de Maria, o coração dele estava dilacerado quando ele viu a sua mãe derramando lágrimas enquanto ele estava na cruz. Ele sabia o que era sofrer, ele soube o que é sofrer, ele soube o que é padecer, e o texto está dizendo, você precisa ter essa relação com ele, para você conhecê-lo, ele é 100% homem, e ele sabe o que você sente, ele sabe porque você chora, e ele chora com você, ele se alegra com você, ele é a sua força. Veja lá no versículo 16, você precisa aprender a se achegar, portanto, confiadamente ao trono dele, se prostre diante dele, se dobre diante dele, coloque o seu coração, a sua lágrima, a sua dor diante dele. Para quê? A fim de que você receba misericórdia da parte dele. O que é misericórdia dele? Ele está dizendo assim, a fim de que você receba o que você não merece. Não pense que você vai diante de Jesus e fala assim, eu vou até Ele porque Ele vai me atender, porque eu mereço. Não, você não é digno, você recebe por misericórdia. Ele olha a sua fraqueza, Ele olha a sua fragilidade, a sua dor e diz assim, você não merece o meu socorro, mas eu te socorro por causa da minha misericórdia. Eu não vou te abandonar por causa da minha misericórdia. Eu não vou deixar você padecer nesse sofrimento, nessa sua luta, por causa da minha própria misericórdia. E ele diz assim, você não só recebe misericórdia, como você recebe graça. O que é graça? Ele diz assim, eu não só vou te dar o que você não merece, como eu vou te socorrer com a minha graça, com o meu favor imerecido. Eu darei a você aquilo que você nunca mereceu. Eu te darei paz, eu te darei vida eterna, eu te darei segurança, eu te darei estabilidade. Eu vou colocar alimento na sua mesa todos os dias. Eu cuidarei de você, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Se nós tivéssemos tempos aqui, mais um pouquinho, irmãos, nós iríamos para Isaías 53, para a gente poder trabalhar o texto do que é uma relação pessoal com Cristo. O texto começa dizendo que ele era um homem desprezado, desfigurado, rejeitado por todos, não havia beleza que figurava nele, mas os homens olhavam para Jesus e diziam assim, ele é feio, ele é desfigurado, ele é sofrido, ele foi rejeitado por todos, ele foi contado com os pecadores. Por quê? Isaías diz a partir do versículo 4, porque ele levou sobre si toda a sua transgressão, toda a minha transgressão, toda a minha iniquidade, toda a sua iniquidade. O castigo que era meu, que era seu, foi lançado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agradou o Senhor fazê-lo enfermar, fazê-lo, moê-lo, trucidar esse homem por amor a você. Está vendo o que é uma relação pessoal com Cristo? Você abre o texto e começa a ver, esse Cristo sofreu, ele foi moído, ele padeceu, ele foi humilhado e rejeitado por amor a mim, por amor a você. E aí eu te pergunto, será que nós conseguimos entender o que é a dignidade desse Cristo?
Será que vale a pena consagrar toda a nossa vida inteiramente a Ele? Tudo que somos, tudo que temos, não importa qual rótulo colocará sobre você, sobre mim, nós o amamos, nós entregamos tudo a Ele. Tudo é teu, eu sou teu e tudo é teu. Nós precisamos assumir esse rótulo, porque vale a pena, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno disso. E talvez você também não consiga entender isso. O que é a dignidade de Cristo? E por fim, irmãos, uma consagração abnegada resulta em ação, em atitude. Não adianta ficar ouvindo isso aqui tudo, né? Gente, que coisa maravilhosa, que coisa, né? Jesus é tudo para mim. Não. Essa consagração precisa resultar em atitude, em ação, né? Nós precisamos agir, nós precisamos nos comprometer, nós precisamos envolver. Daqui a pouco nós daremos posse aos nomeados, aos eleitos, e é para você esse sermão, é para mim, é para cada um de nós. Você não é nomeado à toa, você não é eleito à toa. E eu espero que você entenda isso. Maria não apenas pensou sobre uma demonstração radical de amor. Gente. Maria não ficou pensando assim, gente, eu preciso provar para esse Cristo quanto eu amo Ele. Eu preciso falar para as pessoas o quanto eu amo esse Cristo. Não. Ela não teve simplesmente, boas ideias. Ela teve boas ações. Ela agiu. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso, mais caro. Se humilhou. Descobriu os seus cabelos, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés do Senhor Jesus, como demonstração de amor e gratidão a Ele. Isso é ação, isso é atitude. Dentro dessa consagração abnegada, irmãos, vejam bem o que nós podemos pegar aqui, e aí já é mais aplicativo sobre a ação de Maria, sobre a ação de Marta, e sobre a ação de Lázaro. A atitude de Maria, versículo 3, diz que ela pegou o perfume, colocou o perfume, enxugou com seus cabelos, e o texto continua dizendo que todo o local ficou impregnado do seu perfume. Lembra que você cantou aí, quero ser o bom perfume? Exale o bom perfume de Cristo ao redor da sua vida. Tenha cheiro de Cristo. Transpire Cristo. Exale Cristo. Deixe as pessoas perceberem que você é cristã. Mostre ao mundo que você é o bom perfume de Cristo. Porque Maria estava ali exalando o bom perfume. As pessoas podem cheirar a fragrância de Cristo em você. As pessoas conseguem chegar perto de você e perceber que você é cristã. Que você é alguém inteiramente consagrado a Ele. As pessoas precisam sentir em você o bom perfume do fruto do Espírito. Alegria, paz, bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o bom perfume de Cristo. Você precisa ser alguém que tenha domínio próprio, que é educado, que é gentil, que é gracioso, que ama, que perdoa, que pede perdão, que sabe falar, que sabe ser humilde, que sabe dialogar, que sabe respeitar, que sabe o valor do outro. Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, o amor de Deus. Seus relacionamentos na igreja cheiram a fragrância de Cristo. Olhe para o seu relacionamento na igreja, se Cristo de fato é exalado nesse relacionamento. Se as pessoas percebem que no seu relacionamento Cristo se faz presente. Versículo 2. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia. Uma consagração abnegada resulta em servir a Jesus Cristo. Você tem que servir a Cristo. Interessante que Marta, no primeiro momento, ela estava lá injuriada,
Jesus, por que só eu trabalho? Por que só eu aceito cargos? Por que só eu que sou eleito? Por que só eu que sou nomeado? Por que só eu que tenho que fazer? Por que só eu que leciono? Por que só eu que sou o superintendente? E Maria não faz nada. Nós precisamos entender onde cada um serve. Nós precisamos entender onde cada um é útil na obra do Senhor. E é interessante que nesse momento aqui, Marta está servindo, olha, deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam. Marta já não reclama mais, Marta já não está murmurando mais, ela entendeu que o seu papel era aquele, o seu objetivo era aquilo, que o negócio, cozinhar é com você, Marta, preparar coisas deliciosas é com você, Marta, o seu negócio é cozinha. Não tente lecionar, não tente ser teólogo, porque você não vai ser, você não será. Ocupe o seu espaço onde Deus te colocou, mas sirva, descubra o dom que Deus te deu e sirva-o por amor, por gratidão a Ele. Mas trabalhe, seja útil onde Deus te chamou. E depois nós vemos a atitude de próprio Lázaro. Quem é esse Lázaro? Olha o testemunho de Cristo, né? Ou olha como Lázaro testemunha Cristo. Vejam bem, Lázaro é aquele que foi ressuscitado dos mortos. Lázaro é aquele que está à mesa em comunhão com Cristo. Lázaro é aquele cujas pessoas voltam para casa crendo em Jesus por causa dele. Que testemunho! Você nasceu de novo. A sua vida me dá evidências de que Cristo te deu nova vida. A forma que você anda, a forma que você fala, a forma que você serve, a forma que você perdoa, a forma que você pede perdão, como você envolve, como você se compromete, quando você tem uma vida abnegada, como que você abriu mão de tudo na sua vida e você hoje é rotulado por causa de Cristo. A sua vida me dá evidências de que você nasceu de novo, você é regenerado. Esse é aquele que foi ressuscitado por Cristo. As pessoas precisam olhar para você e para mim e dizer: esse é aquele que Jesus regenerou, esse é aquele que Jesus deu vida, e ele é nova criatura. E onde é que ele se encontra? Está lá na igreja, está na obra do Senhor, está orando, está intercedendo, está na reunião de oração, está no estudo bíblico, é professor, é superintendente, é diácono, é presbítero, ele é intercessor, ele passa madrugadas orando e orando, ele não leciona, ele não prega, mas intercede noite e dia pela igreja. Ele está sempre andando com Jesus em plena comunhão com Cristo. É isso que as pessoas precisam ver. E aí o texto diz que todos aqueles que estavam lá voltavam, né? Os judeus voltavam crendo em Jesus por causa de Lázaro. Seria muito bom, irmãos, se as pessoas viessem aqui à nossa igreja porque creram em Cristo, por causa do meu testemunho, por causa do seu testemunho. Sabe por que eu quero frequentar a sua igreja? O seu testemunho me dá evidências de que Cristo salva, de que Cristo transforma. A sua vida é a maior evidência de que Jesus salva. Por isso é que eu quero ir na sua igreja. Por isso é que eu quero frequentar essa igreja. É por isso que eu quero servir nesta igreja. Deixa eu fazer algumas implicações para a gente caminhar para o final, irmãos. Quanto custa a sua consagração a Cristo? Pode custar as suas finanças, pode custar a sua vida social, pode custar-lhe alguns rótulos ou algumas críticas. Segunda implicação: o amor e a gratidão nos move a uma consagração plena. Se você amar a Cristo porque você o conhece, se você for grato a Ele, a sua vida será consagrada plenamente a Ele. Você precisa amá-lo, você precisa ser grato. O conhecimento pessoal de Cristo te levará a uma consagração plena. É impossível andar com Jesus e não consagrar a vida plenamente a Ele. É impossível. Uma consagração abnegada a Cristo nos leva à ação, a agir. Então você exala o bom perfume, você serve a Cristo
e você é uma das maiores testemunhas de Cristo. Uma consagração plena nos leva à atitude, a agir, a mudar de postura, a mudar de conduta, de vida, de relacionamento. Aplicações. Primeiro, aplique ao seu coração, ainda que você esteja lutando com a sua mente como eu. Cristo é digno de tudo que sou, do que tenho, do que faço. Eu ainda não entendi toda essa dignidade, Cristo, mas eu sei que o Senhor é digno. Disse eu sei. Eu posso não mensurar isso, mas eu sei que Tu és digno. E conceda graça para entender. Segunda aplicação, ame e agradeça a Cristo com a sua própria vida. Não é com o dinheiro que você tem. Lembra? Quando você traz o dízimo aqui no gasofilácio, quando você traz só o dinheiro, isso não tem sentido nenhum para Cristo. Quando você traz o dinheiro, mas o dinheiro é meramente o sinal do seu coração entregue a Ele. E Ele sonda o seu coração e sabe, Ele não me deu dízimo, Ele me deu o coração dEle, Ele me deu a alma dEle, Ele me deu o entendimento dEle. Ame a Cristo com a sua própria vida, sua casa, seu carro, sua empresa, seus funcionários, sua professora, seus alunos, seus amigos, seus vizinhos, onde quer que você esteja, ame a Cristo com a sua própria vida. Terceiro, Ele é o Deus encarnado que soberanamente me conduz, te conduz. Por que você consagra a sua vida a Ele? Porque é Ele que me conduz. É Ele que rege a minha vida. E por fim, aplique isso à sua vida. Eu sou o bom perfume de Cristo. Eu vou exalar Cristo. Pela sua graça, pela sua bondade. Segundo, eu sirvo a Cristo e sirvo a sua obra. Terceiro, eu sou uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé e vamos orar encerrando. Pai bendito, nós o exaltamos pela grandeza do Senhor. O exaltamos pela fidelidade, pela bondade do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor em nos conceder a graça, o chamado, o ministério, a vocação para servir o Senhor na Tua obra. Nesse instante, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um desses irmãos. De modo, Deus, que o Teu Espírito esteja habilitando e qualificando, sustentando para toda boa obra do Senhor nesta igreja. Dê a cada um uma condição física, mental, intelectual, espiritual, para que sirva ao Senhor, para que adorem a Ti, para que tenham vidas, ó Deus, inteiramente e plenamente consagradas a Ti. Nós rogamos ao Senhor que os abençoe e que santifique cada um desses corações para a Tua obra. Nós assim os declaramos empossados para a glória, para a exaltação do Teu santo nome. E agora, Deus, nos leve em paz para os nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor. E, ó Deus, que nós possamos honrar a Ti com toda a Tua dignidade. Nós oramos assim agradecidos e Te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.